Olá mundo, hoje eu quero falar sobre validação ou parsing de payloads e objetos no TypeScript com o Zod. O Zod é uma biblioteca muito interessante que entrega uma experiência bem legal, principalmente para quem desenvolve com TypeScript, mas também funciona muito bem com JavaScript. O Zod ele é meio que TypeScript first, porque ele tenta ser o mais próximo possível do TypeScript. Então quase tudo que você pode fazer no TS você pode fazer no Zod, por exemplo, interseções, uniões discriminadas e etc. Além disso, a partir do esquema você pode gerar um tipo que é extremamente fiel ao esquema, então você não tem o problema de ter que sincronizar os tipos com os esquemas, o que é algo bem comum quando você usa outras soluções. O Zod também é construído levando em conta o conceito de Parse Don't Validate, o que faz com que ele aproveite todo o potencial do sistema de tipos do TypeScript. Não é simplesmente uma validação de um objeto. Ele realmente parseia o objeto e retorna um novo objeto baseado naquele esquema. Provavelmente em algum outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse conceito de Parse Don't Validate. Então vamos para um exemplo bem básico de validação com o Zod. Então aqui eu criei um esquema que representa um objeto, no caso aqui é um user schema, e dentro desse objeto deveria ter um username que é uma string. Então aqui eu criei um objeto também que é compatível com esse esquema. E agora se a gente quiser validar esse objeto, eu faço user schema, que é o meu esquema, .parse, passando o objeto que eu quero parsear e validar. E agora se eu rodar isso daqui no terminal, deveria dar que o objeto é válido. Deixa eu só colocar aqui numa variável de resultado. E agora eu vou rodar aqui. Eu rodei e ele printou o meu objeto completo porque foi esse o resultado do parse. Agora se eu colocar algo inválido aqui, por exemplo, eu vou mudar minha string para um número, ele deveria lançar um erro. Então aqui ele lançou um erro e, ou seja, o meu objeto é inválido, não é compatível com esse esquema. E agora a gente pode, por exemplo, gerar um type a partir desse esquema. Então a gente faz type, vou chamar de userType. E aí a gente usa o próprio Zod para inferir o tipo a partir do typeof desse esquema. É um pouquinho complicadinho, mas ele gera o tipo certinho aqui. Você pode até passar o mouse em cima do VS Code e ele já vai mostrar o tipo que a gente espera, que é um objeto com username dentro e esse username é do tipo string. Vou colocar mais uma propriedade aqui, vou chamar de age. Vou colocar aqui ela do tipo número, no mínimo 18, por exemplo. E vou falar que ela é opcional. Aí se a gente ver o tipo aqui, ele vai falar que o age é opcional e é do tipo number ou undefined. Então a gente pode agora colocar um age e vamos colocar 10, por exemplo, só para ver o erro que vai dar. E aqui ele já retornou o erro bonitinho, falando que o número tem que ser maior que 18 e dá o caminho da propriedade que está errada de acordo com o esquema. Agora aqui, como a gente está criando um objeto, é sempre bom a gente tipar as coisas que a gente faz no TypeScript. Então aqui eu posso dizer que o meu user é do userType. Nesse caso aqui eu estou criando o objeto dentro do meu código, então eu posso já criar ele com o tipo certo. Se eu estivesse recebendo um payload, por exemplo, num endpoint, eu vou ter que passar esse payload para o meu esquema para ele parsear e validar para ver se está tudo certinho. Mas aqui nesse caso eu já posso aproveitar o tipo gerado a partir do esquema para tipar os meus objetos e os meus valores no meu código. Então aqui, por exemplo, se eu colocasse a idade como uma string, ele reclamaria porque não é compatível com o tipo que a gente tem aqui. E agora vamos supor que a gente esteja recebendo esse user através de uma chamada de um endpoint ou no input lá no seu handler do Express ou qualquer outro framework, enfim.
E aí vai ser um payload do tipo desconhecido, por exemplo, ou N. Mas o desconhecido é um pouco mais adequado nessa situação. Aí aqui a gente pode passar esse user pro parse, e aqui automaticamente o TypeScript vai saber que o meu resultado, que é o retorno do meu parse, já é do tipo do user. Então ele já sabe que o meu result ele vai ter a propriedade username e a propriedade age e já sabe os tipos desses campos. Então automaticamente o meu resultado parseado já vai ser do tipo certo, não vai ser mais do tipo desconhecido, e eu não preciso fazer mais nada para aproveitar todo o sistema de tipagem do TypeScript para trabalhar com esse payload que era desconhecido, mas agora eu sei, eu tenho a segurança de saber que ele segue esse esquema aqui. E aí, por exemplo, aqui se eu quiser printar uma propriedade, o TypeScript automaticamente já vai saber todas as minhas propriedades do meu payload, do meu objeto e o tipo de cada uma delas. Então isso é bem legal dessa lib. Outro ponto legal do Zod é que eu posso compor vários esquemas em um esquema só, e assim eu posso dividir melhor o meu código e organizar de um jeito que fique coerente. Então aqui, por exemplo, eu tenho um esquema de professor e outro de tem ID. E aí eu faço uma interseção desses dois esquemas e o meu tipo final ele vai ter as propriedades dos dois esquemas, né, que é name e ID. Aqui no caso é uma interseção. Um outro exemplo também é de um recurso bem poderoso que são as Discriminated Unions, que é um recurso muito legal do TypeScript e também dá para fazer no Zod. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois esquemas, um para notificações de WhatsApp, que aí ele vai ter um tipo, e esse tipo só aceita um único valor literal, que é WhatsApp, uma string com texto WhatsApp. E a outra propriedade é o number. E aí eu tenho outro esquema para notificação via e-mail, e aí o tipo dessa notificação vai ser e-mail. E quando for desse tipo, aí eu vou ter que ter outra propriedade chamada email. Então, quando o meu objeto for do tipo WhatsApp, ele vai ter que ter um number, e quando for do tipo e-mail, vai ter que ter um e-mail. Vamos ver como é que vai ficar a validação com esse esquema. Então aqui se a gente olhar o tipo gerado, a gente tem uma união discriminada, onde o type é o nosso discriminante ou discriminador, não sei exatamente. E aí vamos ver como ficaria na prática a validação de um objeto com esse esquema. Então aqui eu criei um objeto do tipo desconhecido e ele vai ter um type WhatsApp e um número. E aí eu parsei esse objeto e agora o TypeScript já sabe que esse objeto parseado ele vai ter esse tipo aqui. Então eu posso, por exemplo, fazer um if aqui, que se tiver um type igual ao WhatsApp ou e-mail, e aí perceba que aqui ele já autocompleta para mim com as duas únicas possibilidades de valor para essa propriedade type. E se for e-mail, por exemplo, eu vou imprimir o número. E aí dentro do if o TypeScript já sabe também que uma notification vai ter um number e não email, porque a gente já meio que disse para o TypeScript que esse notification, dentro do contexto desse bloco do if, é do tipo WhatsApp e não e-mail. Então isso é uma grande vantagem na hora de desenvolver com TypeScript, usando o sistema de tipos do TypeScript e o Type Narrowing, e também de se utilizar o Zod. Outra coisa bem legal que eu gosto do Zod também é que é muito fácil de usar ele para validar formulários no React com o React Hook Form, que é uma lib que eu estou gostando bastante de formulários, que é bem performática e é bem simples também. E com ela dá para você simplesmente criar um esquema e passar pro hook dela, e aí o esquema já vai validar todo o nosso formulário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um esquema com nome e idade, tem os campos aqui já também. E aí, se eu colocar alguma coisa errada aqui, por exemplo, eu vou digitar só a idade e não vou digitar o nome, aí ele vai falar que é requerido. Aqui a mensagem de erro está meio sem formatação, não me preocupei muito aqui, mas essa é a mensagem de erro que eu defini aqui.
Agora, se eu, por exemplo, colocar um nome aqui e tirar a idade, aí ele vai reclamar que o número tem que ser no mínimo 10, que é o que eu coloquei aqui no esquema também. Então é isso, essa foi a pequena introdução ao Zod, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais conteúdos sobre o Zod também. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, sobre o React Hook Form ou qualquer outra coisa sobre Front, Node também, deixa nos comentários que eu vou apreciar bastante e possivelmente eu faça algum vídeo sobre o assunto que você falar aí. Eu espero que vocês tenham gostado, se sim, deixa o like e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!